Natsuki Subaru sempre foi um protagonista estranho. Mesmo ele não sendo mais forte, mesmo ele não sendo mais rápido, ele possui talvez a habilidade mais cruel de todas: reviver depois de morrer, justamente pelo retorno através da morte. Agora, imagina se além disso, ele carregasse algo ainda mais absurdo consigo: a Roda Dharma, uma habilidade capaz de se adaptar a qualquer fenômeno, qualquer poder e qualquer inimigo, aprendendo e evoluindo a cada tentativa. E então surge a pergunta: se Subaru tivesse a Roda Dharma desde o começo de ReZero, será que ele ainda sofreria tanto quanto ele sofreu em ReZero original? Ou pior, será que ele se tornaria algo muito mais perigoso que qualquer serviço do pecado ou até mesmo que as próprias bruxas? Hoje vamos explorar exatamente isso, um Arif completo, arco por arco de ReZero, até o arco 5, que foi até onde o anime adaptou até o momento, porque eu não quero dar spoiler pra ninguém, o quão longe Subaru poderia avançar, o quão poderoso ele poderia se tornar em relação à ReZero original e muito mais. Então, bora analisar isso. E antes de entrar na história, precisamos entender o que Subaru teria nas suas mãos. A Roda Dharma é um mecanismo que se adapta a qualquer fenômeno após ser exposto a ele repetidamente. Ou seja, ataques, magias, maldições, realidades, ela observa, aprende e então se torna imune ou capaz de superar aquilo. Agora, pensa nisso junto com o retorno através da morte do Subaru. Cada morte seria igual a uma nova tentativa, e cada tentativa igual a uma nova adaptação. E quanto mais mortes, mais adaptação. Isso cria uma combinação absolutamente quebrada para o mundo de ReZero e para o próprio Subaru. Porque aqui o Subaru não apenas revive, ele evolui a cada morte literalmente. E com o tempo, ele literalmente poderia superar qualquer ameaça. E então temos duas opções aqui, eu só vou usar uma delas nesse vídeo, tá bom? Aí você escolhe qual você prefere que eu utilize, dependendo eu posso até fazer uma parte 2 desse vídeo aí, explicando como funcionaria se fosse da segunda opção, mas enfim, vou só explicar pra vocês duas formas que a Roda Dharma poderia ser utilizada no universo de ReZero, beleza? A primeira forma seria a roda se adaptar apenas aos eventos de cada loop, que seria, na minha opinião, a opção mais lógica, porque nesse caso, a adaptação funciona assim: o loop 1, que é onde o Subaru morre, a roda começa a analisar o fenômeno que causou a morte. No loop 2, Subaru revive, a roda já possui dados parciais sobre aquele fenômeno. No loop 3, a roda começa a neutralizar ou prever aquilo, ou seja, cada morte acelera ainda mais a adaptação do próprio Subaru e da roda de quebra. Então isso cria um efeito muito mais absurdo, porque o retorno através da morte acaba virando literalmente um combustível para a adaptação da roda. Então um exemplo mais prático: no arco 1, se a Elsa mata o Subaru, a roda analisa a velocidade e padrão dela. No próximo loop, o Subaru reage bem melhor a isso por consequência, e depois de alguns loops ele praticamente prevê os ataques e nem vai mais sofrer dano aos ataques da própria Elsa, entendeu? Outro exemplo também seria o Betelgeuse, que ele pode usar as mãos invisíveis dele. Se o Subaru morrer várias vezes para isso, a roda aprende o padrão da habilidade do Betelgeuse, se adapta e aí o Subaru começa a sentir ou antecipar as mãos invisíveis, ou mesmo ser incapaz de sofrer quaisquer danos por ela, já que já teria se adaptado a esse fenômeno. Logo, as mãos invisíveis não causariam mais nenhum dano ao Subaru. Ou pelo menos o Subaru já teria uma alta resistência a isso. E assim o Subaru vira um personagem que evolui exponencialmente a cada morte. Já na opção 2, a roda se adaptaria ao próprio retorno pela morte, que seria o cenário mais quebrado do nosso Arif, porque aqui entra uma ideia bem mais perigosa. Se a roda reconhecer o retorno pela morte como um fenômeno, ele poderia começar a analisar ele, e isso literalmente poderia gerar coisas como o Subaru lembrando mais detalhadamente dos loops, a roda detectando qual decisão leva ao melhor futuro, o Subaru sentindo quando o loop vai falhar, e em casos extremos ele poderia até mesmo gerar algo como uma previsão parcial de futuros possíveis, mas existiria também um problema relativo e narrativo com isso, porque se isso acontecer totalmente, o Subaru ficaria absurdamente poderoso muito rápido, quebrando a tensão da história, e eu acho que também distorcendo um pouco a narrativa, tipo, seria meio que um speedrun, já que o Subaru ficaria muito mais rápido e muito mais adaptável a várias situações, e eu acho que isso consequentemente seria bem mais quebrado. Talvez até o Subaru conseguisse alcançar uma espécie de imortalidade só de conseguir se adaptar ao próprio retorno pela morte, tá ligado? E aí o sistema mais interessante para esse Arif, na minha opinião, seria também, para ser o mais equilibrado, a roda não se adaptar ao retorno pela morte, ela usar os loops como dados para a adaptação do Subaru, belezinha? Então, dito tudo isso, vamos analisar primeiramente dessa forma e vamos pro arco 1 de ReZero.
E vamos começar no primeiro arco. Logo aqui, Subaru chega ao mundo e encontra a Emilia. Originalmente, ele é completamente fraco e acaba sendo massacrado várias vezes pela Elsa e até mesmo pelos bandidos lá do beco, né? Mas com a Roda Dharma, a primeira morte ainda aconteceria de qualquer forma, porque o Subaru não saberia lutar e ele ainda também não morreria nenhuma das vezes, então nem entenderia o que está acontecendo. Mas quando a roda começasse a girar na segunda tentativa, Subaru já começaria a perceber padrões nos movimentos da Elsa. E na terceira, o seu corpo já começaria a reagir bem melhor. Na quarta tentativa, então, a roda teria analisado completamente o estilo de combate dela. Agora, imagina algo absurdo aqui. Subaru começaria a prever os ataques da Elsa, não porque ele é mais rápido que ela, mas porque a roda se adaptou ao próprio padrão dela. E o resultado disso seria que a Elsa ainda seria extremamente perigosa, mas o Subaru já não seria mais apenas uma vítima. Ele se tornaria literalmente um estrategista impossível de ser morto, porque ele literalmente já viu isso várias vezes. Provavelmente o arco terminaria com menos mortes e muito mais controle da própria situação, dada a decisão e a adaptação do Subaru. E se já pareceu um absurdo pra vocês, esse arco aqui muda ainda mais a situação, porque aqui o Subaru enfrenta algo muito mais complexo, a desconfiança, os assassinatos silenciosos e a manipulação emocional. Originalmente a Aren mata o Subaru várias e várias vezes, mas agora existe um detalhe muito mais interessante, porque a Roda Dharma não se adapta apenas a ataques físicos, ela também se adapta a fenômenos mesmo que invisíveis, ou seja, depois de algumas mortes, o Subaru começaria a perceber algo bem mais estranho. Aren, a sua presença, os seus padrões de comportamento. A roda lentamente revelaria o perigo antes mesmo do ataque acontecer ou da própria percepção comum do Subaru, e isso criaria uma situação completamente nova, porque aqui o Subaru poderia não só evitar as mortes, mas também confrontar Aren antes do conflito ou provar sua inocência bem mais cedo, e o resultado seria a relação entre Subaru e Aren provavelmente se desenvolveria muito mais rápido aqui, porque o Subaru pareceria quase profético por literalmente saber se adaptar e entender as situações em praticamente um piscar de olhos, mano, literalmente bem mais rápido. E agora chegamos no primeiro grande ponto de virada e perigo para o Subaru. Aqui o Subaru enfrenta dois inimigos absurdos, a Baleia Branca e o Arcebispo do Pecado da Preguiça. Originalmente o Subaru sofre psicologicamente demais nesse arco, mas com a Roda Dharma algo interessante aconteceria. A Baleia Branca possui sim um poder absurdo, afinal de contas ela consegue apagar pessoas da existência, mas isso não é apenas um ataque físico, é um fenômeno conceitual. Ou seja, se o Subaru sobreviver o suficiente, a roda começaria a entender esse fenômeno e se adaptar a ele. E depois de múltiplos loops, o Subaru poderia prever os ataques da baleia, antecipar o nevoeiro, guiar o exército com perfeição e até mesmo se tornar imune à névoa. Mas o mais assustador seria contra o Betelgeuse, porque o Betelgeuse usa as mãos invisíveis, como eu citei pra vocês. Então na primeira luta, o Subaru, claro, morreria. Na segunda vez, ele começaria a perceber os padrões, mas na terceira ou quarta tentativa, a Roda Dharma poderia começar a reagir às mãos invisíveis e se adaptar a elas. Isso significa algo simplesmente absurdo, porque o Subaru poderia literalmente lutar contra algo que ninguém consegue ver e até mesmo se tornar imune ou pelo menos parcialmente resistente a esses ataques. E nesse ponto ele deixaria de ser apenas um sobrevivente que fica extremamente aterrorizado com tudo, e ele começaria a parecer realmente um monstro de batalha, porque ele consegue lidar com até mesmo ameaças invisíveis. E agora chegamos no arco mais psicológico de ReZero, pelo menos até o momento do anime, o arco do Santuário. Aqui o Subaru enfrenta algo diferente, o passado, as bruxas e até mesmo a manipulação emocional que é jogada pra cima dele. A Roda Dharma não é apenas uma arma, como eu citei, ela é literalmente um mecanismo de adaptação. Isso significa que o Subaru também poderia começar a se adaptar mentalmente ao sofrimento. As mortes perderiam parte do impacto, os traumas seriam processados muito mais rápidos, e o Subaru poderia enfrentar os testes com muito mais estabilidade. Pensa só, rapaziada, é como se o cérebro do Subaru a esse ponto já fosse praticamente um computador. Tudo que chega até ele, todas as informações que ele processa, são instantâneas. A forma como ele lida com as coisas ali já está tão adaptada que ele consegue meio que prever esses acontecimentos, porque de tanto ter morrido para coisas parecidas ou por tanto ter sofrido com coisas assim, a roda já se adaptou a um nível praticamente
semi-automático. Mas existe algo ainda mais interessante aqui. As habilidades de personagens como o Rosal, que dependem totalmente de controlar o destino, a Roda Dharma literalmente quebraria a lógica do destino e de quebra as habilidades dele. Ou seja, o Subaru poderia se tornar imprevisível até mesmo pro Rosal. É como se ele literalmente quebrasse aquele universo. E isso mudaria completamente o jogo, não somente pro lado do Subaru, mas para de todos os aliados que estiverem com ele, porque todos os próximos arcos teriam uma adaptação tremenda pro Subaru. Porque apesar dele morrer, rapaziada, já que ele não consegue se adaptar, por exemplo, a um ataque que ele não tá esperando, né? Ele não é tão resistente quanto o próprio Mahoraga, a Roda Dharma faz questão de adaptar o fenômeno de forma que ele adquira resistência e experiência. Então isso por si só já é muito quebrado e já faria o Subaru evoluir anos e anos de experiência e estratégia que ele demorou em ReZero, aqui seriam em pelo menos uns 2 ou 3 arcos a menos. Isso pro Subaru, que é sua especialidade e é literalmente um estrategista nato, é simplesmente insano, pessoal. Chega até a ser assustador o quão longe o Subaru conseguiria evoluir a esse ponto. E agora, vamos pro próximo arco. Agora chegamos ao arco onde Subaru já seria uma figura completamente diferente. Em Pristella, vários arcebispos que atacam ao mesmo tempo criariam um caos absoluto, mas agora o Subaru, com centenas de loops acumulados, mais adaptação da roda, já estaria extremamente calejado e pronto para o perigo. Então contra o Regulus, a roda começaria a entender a lógica da invulnerabilidade dele. Contra a Capella, o Subaru poderia literalmente se adaptar às transformações e às toxinas. Contra Sirius, ele poderia analisar a conexão emocional que liga os ferimentos às pessoas. Isso significa que o Subaru poderia literalmente se tornar o maior estrategista da guerra de Pristella. Ele não seria claramente o mais forte, mas ele seria o único que literalmente aprende com cada falha e não somente isso, as fraquezas de cada um daqueles indivíduos do local. Ou seja, a guerra terminaria de forma muito mais tranquila, muito mais segura e muito mais benéfica para o time do Subaru. E a gente não tá nem perto do potencial máximo dele. Agora precisamos falar sobre os personagens que o Subaru poderia talvez derrotar ou não e o quão poderoso ele poderia se tornar. Personagens que o Subaru com certeza não conseguiria derrotar sozinho, mas poderia até enfrentar, seria o Regulus. Afinal de contas, o Regulus é um dos personagens mais quebrados da obra, sua habilidade de congelar o tempo do próprio corpo é absurda, mas o Subaru poderia descobrir o segredo das esposas, talvez entender a lógica das habilidades dele, planejar a derrota dele, mas sozinho ele não venceria, ele precisaria sim de aliados. A Capella é outra, porque ela pode transformar corpos e regenerar infinitamente. Mesmo com a adaptação, o Subaru não teria dano suficiente para conseguir neutralizar ela. A luta seria extremamente difícil, ele poderia até sobreviver e escapar, mas derrotar ela seria impossível. Talvez o Subaru a la Batman com preparo consiga derrotar a Elsa, isso com certeza, mas agora personagens que o Subaru definitivamente perderia são os monstros desse universo, né? O Reinhard Van Aster, até porque o Reinhard é simplesmente injusto comparar contra o Subaru, já que ele possui dezenas de bênçãos divinas, um poder absurdo, uma sorte sobrenatural, e mesmo com a adaptação da roda, o Subaru não teria nem força suficiente para feri-lo sequer. O resultado seria que o Reinhard vence 100% das vezes. A Sattla, né? Afinal de contas, aqui a situação é ainda pior, já que a Sattla aparentemente consegue controlar não somente o tempo, mas a realidade, além de ter a autoridade da inveja. E a roda também poderia começar a entender a habilidade dela sim, mas o Subaru ainda estaria lidando com um poder quase divino, e se ele não consegue nem causar um dano sequer no Reinhard, quem dirá na Sattla, né? Então o resultado mais provável seria que o Subaru não venceria e ponto, né? Mas o verdadeiro poder desse Subaru, o poder real dele, não seria o combate direto, seria algo muito mais perigoso, a anti-habilidade. Depois de loop suficiente, ele poderia entender qualquer poder, encontrar a fraqueza, criar o cenário perfeito para derrotar alguém, e isso faria dele algo como o maior estrategista do mundo de ReZero. E o ponto mais assustador desse Warif é que depois de centenas de loops, Subaru poderia começar a entender a autoridade dos arcebispos, antecipar eventos políticos, manipular batalhas inteiras e, mano, basicamente, mesmo não sendo mais forte, ele poderia se tornar a pessoa mais difícil de derrotar do mundo, pelo menos desse mundo de ReZero. E no final dessa linha do tempo alternativa, o Subaru com a Roda Dharma se tornaria algo muito diferente. Não um herói comum, mas uma entidade que evolui através da morte. Cada inimigo derrotado, cada loop vivido, cada erro cometido, tudo alimentaria a roda, e quanto mais ela girasse, mais impossível Subaru se tornaria de ser derrotado. E talvez, no fim dessa história, ele não seria apenas o salvador de Lugnica, mas algo muito mais assustador, um homem que se adaptou
ao próprio destino. Mas bom, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse What If aí. Apoie esse vídeo como vocês puderem, tá bom? Vai estar me ajudando demais. Muito obrigado aos membros do canal. Sério, rapaziada, vocês fazem toda a diferença. Pessoal, não esqueçam de beber água, ajeitar a postura de vocês. Fiquem bem, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um queijo pra vocês, um coração invisível pra vocês também. E até mais, rapaziada. Tchau, tchau.